Graça e paz, igreja. Eu estava ali meditando e eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando nós cantamos estes hinetos, nós refletimos sobre o que nós estamos cantando? Porque hoje nós vamos falar sobre o âmago do treinamento. A gente pode treinar para cantar muito bem. A gente pode treinar para os acordes corretos. Mas a gente precisa entender aquilo que nós estamos cantando. Compreender aquilo que nós estamos, nestes momentos de culto, exteriorizando. Nós estamos dizendo nos cânticos algumas coisas que o Senhor precisa fazer em nós ou está fazendo em nós. Uma das coisas que nós falamos aqui é: sonda-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Vocês cantaram pensando nestas palavras? Ou cantaram porque todos estão cantando? Então é algo, como igreja do Senhor, como servo de Deus, precisamos estar meditando, porque senão nós vamos estar realizando nada mais, nada menos que repetições. Dizem, professor, que de tanto repetir a gente aprende. Não é verdade? Ou aprende, né, por osmose. Então, nós precisamos ter um pouco de atenção em relação a tudo isso que nós realizamos no culto que é para o Senhor. Porque nós viemos aqui celebrar, acima de tudo, mais um dia na presença do Senhor. Hoje à noite nós estaremos celebrando a ceia. E o tópico que eu estou trazendo é exatamente como é que você está celebrando a ceia. Porque por tanto a gente celebrar, tantas vezes celebrar, a gente perde a ideia do que era a ceia do Senhor. Do que é a mesa do Senhor. Como nós estamos hoje aí com a lição de número 6, domingo passado o irmão Eudaldo esteve aqui falando sobre, quem lembra, quem estava aqui, não sei se lembra, a treliça, isso aí, e a videira é o tema central. Mas qual foi o tópico que ele tratou aqui? Culpa ou graça? Então nós entendemos a respeito deste ensino. Culpa ou graça? Nós precisamos estar atentos a estas coisas, porque os ensinos, os estudos, eles têm nos trazido reflexões a respeito daquilo que nós somos e daquilo que nós pretendemos ser. Nós precisamos entender se nós somos a treliça ou se nós somos a videira. E se nós somos a treliça, o que fazer para ser videira? Bem, hoje nós temos aí um novo estudo, que é o âmago do treinamento. O âmago do treinamento. Em outras palavras, qual é o objetivo? Qual é o real objetivo do treinamento na vida do cristão,
na vida da videira, na vida da igreja. Então a gente precisa entender isso também, porque não é só treinar. E eu vou voltar novamente ao texto que nós sempre estamos citando, que está em João 15, verso de número 5. O âmago do treinamento, tá? Esse texto diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe mais uma vez com a sua palavra e com a sua presença em nome de Jesus. Amém? Bem, âmago do treinamento. Aqui está uma definição do Aurélio, que diz que treinar é tornar apto, destro, capaz para determinada tarefa ou atividade, habilidade, adestrar, exercitar, praticar. Isso é o que diz o dicionário Aurélio. Muito bem? O Novo Testamento. Quem conhece o Novo Testamento aqui? Você conhece? Tem pessoas aqui que não conhecem ainda não. Já ouviu falar dele? Tá bom. Ele fica antes ou depois do Velho Testamento? Depois. Jesus nasceu. Então, tem uma coisa aqui que nós precisamos ficar atentos. Jesus Cristo nasceu. E se ele nasceu, se ele vive, nós somos a videira. Porque o texto que nós acabamos de ler está dizendo que eu sou a videira, Jesus Cristo vive. E se você quiser conhecer exatamente, é importante que vá no Novo Testamento conhecer esse Cristo verdadeiro. No Novo Testamento, treinamento é muito mais a respeito do pensar e do viver cristão do que a respeito de habilidades e competências específicas. No Novo Testamento, nós aprendemos a pensar, aprendemos a viver. É o que ensina no Novo Testamento. Paulo vai dizer lá aos Coríntios que nós somos uma nova criatura. Por que uma nova criatura? Porque Cristo vive em nós. E a nossa natureza mudou. Mas minha natureza é assim mesmo. Não permita que Cristo mude a sua natureza. Permita que Ele faça uma obra que seja transformadora. Porque nós cantamos aqui isso. Usa-me, Senhor. Isso. E aí nós vamos hoje estar falando sobre estas questões. Porque, como eu disse aqui, treinar não é simplesmente habilidades e competências específicas. O que é isso?
é você treinar para ser um professor de classe. Mas é só isso? É algo que a gente precisa pensar. Muito bem. Bem, ótimo. Isso. Fazer. Se ele está em mim, e eu nele, a gente vai estar evoluindo para um novo treinamento. Muito bem, mas eu quero deixar por aqui para que a gente desperte só para as fases seguintes desse estudo. Vocês leram os textos que eu passei? Ótimo. E aí eu estou pensando no próximo ano em voltar à literatura. E aí, diretora da escola, nós tínhamos o costume, há muitos anos atrás, de perguntar quem estudou a lição. Aí era aquele silêncio. Quer dizer, a gente tem a Bíblia, tem a lição, e a gente muitas vezes negligencia. Então, tem aí alguns textos que, para facilitar, eu já coloquei aí. O que é que diz aí? Vamos ver? Vocês podem destacar algumas coisas aqui neste texto? Fábulas profanas e tolas, e exercitem-se na piedade. Quando eu comecei a fazer as perguntas aqui, o que é treinar? Treinar é instrução, é prática, é informação. E nós treinamos para realizar tarefas. Tá bom? Mas tem uma coisa: qual é o problema em tornar alguém apto, treinado, pronto, através do treinamento? Tem algum problema nisso? Qual é o risco? Sem viver aquilo. É o que estava falando da música. Nós treinamos para cantar, repetimos a letra da música, mas não pensamos. Lembra do que nós falamos ali sobre o pensar? Ler a palavra de Deus pensando, refletindo. O que é que eu quero que vocês entendam, despertem? Exatamente o seguinte: qual o risco de tornar apenas a pessoa apta para cantar? É não trabalhar. Sim. Ok. Ok. E eu estou trazendo aqui o seguinte alerta: é formar caráter. Se a gente treina e não se preocupa em formar caráter, não se preocupa em formar vida cristã. A irmã Conceição diz assim: olha, é um menino que nasce. E como é que a gente faz com o menino? O que é que a gente faz com o menino? Ensina, não é isso?
Ensina a criança a andar, ensina a criança a comer, ensina a criança a tomar banho, ensina a criança a falar. É só isso? E ensina também comportamentos e atitudes. Chega para a criança e diz assim, olha, você errou, peça desculpa. Peça licença, não é isso? São coisas que vai se formando. Mas, todavia, contudo, professores de plantão, nós precisamos, acima de tudo, dar o exemplo. Na vida cristã é assim. Na vida cristã é assim. Então, o que ele está falando aqui, nada mais, nada menos, que cuidado com as fábulas profanas. Os exercícios físicos é muito bom, mas é de pouco proveito, porque nós temos que exercitar a piedade, porém, para tudo é proveitoso, porque tem promessa de vida futura. Ele está falando aí com alguém. Aí vem mais, texto bíblico, tá? Estou voltando aí porque foi passado para a leitura. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, torna-se o que aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. De que forma? Exercitando, aprendendo, corrigindo. Tá? Então, vamos lá. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca pararam de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância maldita. Malditos, né? Segundo Pedro. Isso aí, ele está retornando aqui a rejeite, porém, as fábulas profanas, que estes, com os olhos cheios de adultério, cheios de ilusão, que não param de pecar. E aí, então, existe uma necessidade de exercitar o quê? Exercitar o quê? O que foi que a irmã leu aqui? O que foi que essa irmã leu mesmo? Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, nós temos o que aí? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, eu estou começando aqui, aos poucos, fazer com que o irmão entenda, a irmã entenda o seguinte: o exercício é bom, o treinamento é bom, mas a gente precisa trabalhar o caráter cristão, porque tem muita gente que é doutor, mas o caráter deixa a desejar. Tem muita gente, eu sou cristão, mas no trabalho as pessoas têm restrições ao comportamento e ao caráter deste cristão. Ele é até professor da escola bíblica dominical. Ele é até, quem sabe, assume qualquer outro cargo na igreja. Mas eu estou falando aqui de caráter. Caráter cristão. Cristo em mim, eu em Cristo. Vocês já viram quanto escândalos tem tido aí com os pastores? Conhece algum? Porque é muito bem treinado na palavra, na oratória. Mas em casa, mas no convívio com a família, mas no lidar com as transações da vida. E transações é no comércio, é no comprar, no vender, no acertar e desacertar, é no relacionar, é no empenho da palavra. Porque não adianta nada você estar no púlpito pregando com muito treinamento teológico, mas que você não tem vida. A palavra não lhe instrui.
não te orienta, não é bússola. Então, nesse estudo de hoje, nós estaremos trazendo exatamente isso. Nós podemos treinar para executar tarefas. Nós precisamos treinar para realizar nossos trabalhos ministeriais. Mas não é só isso. Nós precisamos compreender e entender quem nós somos. Aqui, vou voltar novamente à música, né? Falou aqui de farol essa música. Eu quero ser o quê? Que brilha na noite. Noite é claro, né? Não, noite é escuro. Então está dizendo o seguinte: eu quero ser um farol que brilha no escuro dessa sociedade, desta vida que nós temos aí, que é uma verdadeira escuridão. Por isso que Cristo nos chama para sair das trevas para a luz, para resplandecer o quê? A luz que está em Cristo em nós. Se nós fôssemos aqui lembrar da aula de geografia, nós diríamos que nós somos uma lua, né? Porque a lua tem luz própria? Não. Ela reflete a luz de quem? Do sol. Nós somos assim. Refletimos a luz de Cristo, quando nós permitimos que a luz de Cristo brilhe em nós. E aí eu estou mexendo aqui com vocês, para que a gente possa estar acompanhando, né, esse ensino de hoje. Então, Timóteo está aí sendo orientado, e é importante nós lembrarmos disso. Vamos lá. Nos versículos, né, ou no versículo seguinte, 2 Timóteo 3,17, o conceito de treinamento é desenvolvido por ser instruído na justiça. O homem de Deus é tornado apto ou plenamente preparado pelas Escrituras. Eu estou falando aqui, meus irmãos, de caráter, né? Não é de ciência, tá certo? Você vai lá, Rodolfo, lá no seu trabalho, você é treinado para obedecer normas de segurança, para identificar riscos na área que você trabalha, não é isso? Pronto. Então ele aprende isso. Mas lá você não vai fazer só isso. Você vai resplandecer a luz de Cristo lá, o seu caráter. Então nós precisamos aprender que existe esse treinamento na palavra. A palavra está nos orientando para sermos aptos e preparados pelas Escrituras, que o capacite para toda boa obra. Não é isso? Toda boa obra. É o treinamento na justiça que leva à proficiência, mas a proficiência, neste caso, nenhuma habilidade específica, como ser capaz de ensinar com clareza ou liderar um grupo pequeno ou qualquer outra habilidade, e sim a qualidade de caráter, de comportamento, o quê? Baseado na sã doutrina das Escrituras. Porque é interessante, meus irmãos, que a gente diz assim, não, a sua doutrina lá é somente sobre o Espírito Santo, sobre a morte, sobre a vida, sobre não sei o que, não. Ele está falando sobre a obra que o Espírito Santo faz em nós. E nós estamos falando aqui de videira. Nós estamos estudando aqui já há alguns dias sobre videira. E vida é coisa que Cristo nos deu.
Porque a gente não vive só pelas habilidades. A gente vive exatamente pela palavra. Porque a palavra está dizendo, e na palavra diz que nós somos. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos de Deus com direito a uma herança eterna. É o que está na palavra lá. E nós somos, acima de tudo, servos do Senhor Altíssimo. Tá bom? Vamos lá. Agora aqui eu quero entrar nesse detalhezinho aqui e pedir aos irmãos que identifiquem aí nesse texto. 2 Timóteo 2, de 1 a 2. Portanto, você... Muito bem. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. E aí? O que é que vocês têm a me dizer a respeito desse texto? Sim. Sim. Ok. Sim. Vamos lá. Portanto, você, meu filho. Quando eu iniciei aqui, eu perguntei como é que você corrige seu filho? Perdão, eu disse como é que você ensina o seu filho? E aqui nós estamos vendo, meus irmãos, eu quero empurrar os irmãos para o início do texto, para que a gente possa entender a forma, o agente do treinamento. Paulo está escrevendo para quem aí? Sim, muito bem. Um cristão. Mas ele está tratando esse cristão como? Como filho. Ele está tratando como filho, o carinho que você tem pelo filho, amor que você tem pelo filho. Ele está dando aqui exatamente, meu filho, fortifique-se na graça. Sim. Se você está querendo que a palavra, né, como eu disse, olha, ela fala, ela frutifica, ela fortalece. Quando você lê a palavra, diz assim, ó, meu filho. Paulo escreveu a Timóteo, como o quê? Como fosse meu filho. Ó, meu filho, eu estou te ensinando o que eu aprendi lá de Barnabé. Tá? Eu estou trazendo até você, meu filho. E aqui eu quero salientar algumas coisas importantes aí, já começaram a dizer. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Hebreus diz que nós estamos cercados de tão grande testemunha. Vamos lá? E ele está dizendo o seguinte, ô Timóteo, eu estou te ensinando, meu filho, mas você não vai ficar com isso para você não, tá? Presta atenção. Eu estou falando isso hoje, é para vocês aprenderem, mas para vocês exercitarem. Ou melhor, Tiago, exercite. Você ser o quê? Agente treinador.
Ele está dizendo simplesmente o seguinte, olha, confie a homens fiéis, olhe, aqui agora vem novamente a questão do caráter. Pessoas fiéis, pessoas comprometidas, para que elas façam o quê? Sejam também capazes de ensinar a outras pessoas. Meus irmãos, existe uma coisa. Sabe o que é que vai ajudar muito as pessoas que estão ao nosso entorno a crescer na graça e no conhecimento? Vou dizer uma coisa para vocês. Não é a nossa perfeição. Porque alguém pode estar pensando, mas eu sou imperfeito. Não é a nossa perfeição, é a nossa dedicação e obediência à palavra. Por quê? Porque se alguém olhar atentamente, vai achar defeito em você, meu irmão. Mas o que Paulo está dizendo simplesmente é o seguinte, olha, procure, acima de tudo, ser dedicado, ser exemplo. Ser uma pessoa de perseverança, acreditando, crendo, fortalecendo a tua fé nessa caminhada. Porque tem gente que, nós lemos aqui, que é jogado de um lado para o outro pelas fábulas. Nós lemos aqui, na quinta-feira, o Salmo 1. Quem lembra do Salmo 1? Você sabe qual é o primeiro salmo da Bíblia? Sim, sim. Medita nela. Espera aí, minha irmã, agora devagar aí que eu quero entender esse negócio dessa árvore aí. Você será como? E suas folhas? Essa palavra aí, será que tem alguma ligação com o que nós estamos estudando? Será que tem? Tem que estar ligado na videira. Você tem que estar ligado na videira, senão a pimenteira murcha, né? O limão murcha. Eu estou falando disso é porque lá tem uma pimenteira e um limoeiro dando limão e pimenta. Porque está ligado ao quê? Ao tronco, ao principal. Ele está dando o que? Vida, fruto. Então nós precisamos entender que o que é que isso representa para nós. Nós precisamos entender exatamente que nós temos a vida em Cristo Jesus. E nós somos abençoados. E nós começamos aqui pela manhã, a irmã pediu, olha, agradeça a Deus, fale alguma frase. Nós estamos agradecidos a Deus por estar aqui, por mais uma semana, né? Porque hoje se inicia mais uma semana. E temos muito a agradecer por coisas que a gente nem percebeu, livramentos que muitas vezes aconteceram. E aí então, né? Teve uma irmã que ficou muito triste esse final de semana. Tinha uma viagem, né, programada, mas não conseguiu fazer a viagem. Mas quem sabe se não foi o livramento? Eu não sei. Eu só posso imaginar que Deus é que cuida de todas as coisas. Eu quero fazer, e às vezes eu faço. Mas às vezes Deus, diante da tua infinita misericórdia, Ele nos priva.
e nos oferece outras oportunidades. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que nós estamos aprendendo. Então, não é só formação de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico, mas sim também do caráter de Deus a respeito de Deus. Deus em nós. Não é? Então, o que nós precisamos pensar, meus irmãos? Aqui tem essa dedicação nossa, crendo que a presença do Senhor nos basta. Você lembra uma discussão de Moisés com Deus? Se o Senhor não for conosco, não adianta. Ah, mas eu vou mandar o seu anjo. Não, tudo bem, o seu anjo é gente boa, né? Beleza, gosto do teu anjo, mas é o Senhor, é a tua presença. Ah, mas esse povo tem me desobedecido. Imagine se o Senhor não for com gente. Imagine se o Senhor não for conosco. Então, o que é importante nós lembrarmos é que, assim como era o povo no Egito, somos hoje. Se não é esta presença transformadora em nós, não adianta a gente treinar, a gente vai ter muita habilidade. Eu não estou dizendo aqui, o pastor está querendo falar que treinamento não presta. Presta, e é bom, eu sou a favor do treinamento, mas o que a gente precisa despertar é para o caráter divino em nós. Porque não adianta a gente fazer uma palestra belíssima se não for inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente não for instrumento na mão de Deus. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Treinamento é importante e nós precisamos treinar para quê? Desenvolver as nossas habilidades e competências. Mas a maior que existe em nós é o Espírito Santo trabalhando em nós. Convencendo o homem da justiça e do juízo. Nos orientando nas crises, nas tempestades, nas lutas da vida. Por isso que nós lemos aqui, e ainda está aqui afixado lá em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é coisa de que? De treinamento? É de reconhecimento que eu aprendi com esse Deus e através desse Deus a passar por várias situações. Mas eu posso, não por causa do meu treinamento, mas posso porque o Senhor me fortaleceu. Eu posso realizar as minhas tarefas. Muitas vezes, como eu já passei por isso, na empresa, você ir trabalhar realmente pela misericórdia de Deus. Muitas vezes ir para o sanitário chorar, de tristeza, né? De revolta, mas o que a palavra de Deus diz é: tudo posso naquele que me fortalece. Estava sendo treinado para alcançar outros cargos na empresa, mas isso não só foi suficiente, não. Eu precisava ser treinado exatamente na dependência do Senhor. Porque se nós dependemos do Senhor, nós seremos luz onde quer que nós estejamos. E isso é importante relembrar. Muitas vezes servimos em situações diferentes como uma luz, como a palavra, com um consolo, com um conforto, como uma mensagem. E nós precisamos ser essa mensagem, precisamos ser esse conforto. O que nós estamos vendo aqui em 2 Timóteo, eu salientei ali, treinar. E aqui nós vamos... O âmago do treinamento não é transmitir uma capacidade, sim transmitir a sã doutrina.
Bom treinamento bíblico resulta em vida piedosa, baseada em sã doutrina, que produz maturidade. Nós somos ou estamos sendo crentes maduros? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Esse caminhar na palavra e pela palavra tem nos amadurecido, tem nos feito mais confiar em Deus do que nas circunstâncias? É uma pergunta. Nós precisamos questionar muitas coisas. Porque tem uma coisa aí, meus irmãos, que está aí, né? O treinamento bíblico resulta numa vida piedosa, baseada na sã doutrina, que produz maturidade. Maturidade cristã. E aí eu pergunto, você é o mesmo cristão de antes, quando você iniciou a sua caminhada com Cristo? Você é o mesmo cristão, é a mesma pessoa, persona, que é hoje? Precisamos refletir e tirar exatamente algumas respostas. Sim, o Senhor tem mudado a minha natureza. Eu não sou perfeito e não vou ser perfeito, mas eu busco, acima de tudo, permitir que o Senhor trabalhe no meu coração. Porque o Senhor diz, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Qual é o objetivo? Sensibilidade. Ser sensível à palavra do Senhor, à orientação do Senhor. Muitas vezes estamos na igreja, frequentamos os cultos, trabalhamos nos ministérios, mas não somos sensíveis à orientação do Senhor. E o Senhor busca nos orientar todos os dias. Todos os dias Ele está nos orientando. E é interessante isso, por quê? Porque não existe igreja perfeita, não existe família perfeita. O que existe são pessoas. Pessoas que são trabalhadas para que o Espírito de Deus, através do Espírito Santo de Deus, elas levem essa mensagem transformadora para outras pessoas. Mas não é assim? Você, às vezes, esquece de contar, e aqui tem algo importante no treinamento. O treinamento, ele vai falar também de quê? Relacionar e imitar. Quando examinamos o relacionamento entre Paulo e Tiago, eu falei o quê? Timóteo. Fica o quê? Fica evidente que no treinamento de Timóteo estava envolvido muito mais do que uma transferência de habilidade e informação. Você estava tendo carinho, cuidado, amor para aquela pessoa. Isso é importante. Não é bom quando a gente tem a atenção de alguém, quando alguém está assim meio triste, e alguém diz, o que é que está acontecendo? Me conte aí. Sim. Tinha. Nós vimos ali o testemunho. Né? E nós somos crentes testemunha? Nós temos testemunhado de Cristo. Porque vocês já ouviram aí que tem os testemunhos de Jeová. Né? Nada contra eles, não é isso que eu estou falando. Mas somos testemunhas de Cristo. Ah, mas eu não vi Cristo. Você vê Cristo, sim. Você vê Cristo
em Vanusa, em Conceição, em Uri, em Luísa, em Marcos, em Marta, em Nice. Cristo a gente vê assim. A gente vê em você, minha irmã. Sim. Pronto. Por isso que ele está falando na questão de que não adianta você treinar se não tem envolvimento, relacionamento. Pronto. Exatamente. Isso. Por quê? Porque ele não vai ver, não vou ver Cristo não. Isso vai ver Cristo em nós, nas nossas ações, no nosso caráter. O que tem faltado muito hoje é caráter, gente. É caráter. Por quê? Porque as pessoas estão muito preocupadas com o treinamento. Eu sou isso, sou aquilo outro. Não é isso que estamos falando. Por isso que eu sempre digo, chegou alguém aqui visitando, sentou ali no banco, vai lá à igreja. E sabe quem é a igreja? Conceição, Vanusa. Você é igreja? Pronto, vai lá. Minha irmã, meu irmão, está aqui, de onde é que vem? Tudo bem contigo? É assim. Nós precisamos ter esse compromisso. Esse compromisso é exatamente fruto de quê? De um treinamento? A gente treina, fala. Não, isso é resultado da ação, da graça em mim. Da graça, porque a gente precisa pensar o seguinte, se fosse eu que chegasse no lugar e ninguém notasse a minha presença, como é que eu ia sair desse local? Vamos lá? Paulo descreveu Timóteo várias vezes como grande ternura, como seu filho amado. Tem textos aí, E como um irmão em Cristo que compartilhava da graça, as experiências da graça. Eu acredito que cada um aqui tem uma experiência para relatar a respeito da graça do Senhor em nós. Eu tenho várias. Uma delas é estar aqui falando com os irmãos. É a graça do Senhor. E a graça do Senhor nos faz prosseguir, caminhar. Muitas vezes, não minto não, porque eu não posso falar aqui de mentira. A gente pensa em desistir. Não estou aqui, sendo demagogo. Não, a gente pensa em desistir. Mas existe a graça em nós. Então, até que eu tenha condições, eu vou estar me dedicando nessa perseverança e muitas vezes de forma imperfeita. Porque eu não sou perfeito, como eu já disse. Mas é importante que a gente possa estar crescendo todos os dias. E é isso que Paulo está dizendo. Muitas vezes, a gente trata, ou a gente é tratado com grande ternura. E é muitas vezes que a gente percebe isso. Eu sempre comento com minha esposa, às vezes você recebe, uma bofetada, e do outro lado você recebe um afago. E aí você tem que escolher, eu vou ficar do lado da bofetada ou do lado do afago?
Porque às vezes a gente tem uma tendência a só lembrar da bofetada. Mas existe algo melhor, é a graça. E aí é que eu penso, que aí o Senhor vem e nos afaga, usando quem? Você, meu irmão, você, minha irmã. A culpa. Sim, sim. Isso, isso. E o interessante aí, meus irmãos, é o seguinte, mas eu estou aprendendo com Paulo. Aí eu olho para Paulo, Paulo sofrendo o tempo todo. Rapaz, não vou querer esse negócio não. Mas o interessante aí é que o Senhor, ele usa pessoas para estar ajudando, porque se vocês observarem nas cartas de Paulo, teve um momento que ele dizia assim, olha, eu fiquei sozinho, só Lucas esteve aqui comigo. Eu fiquei sozinho. Imagine o cabra preso, angustiado e sozinho. E aí é que está exatamente que nessa caminhada nós recebemos muitas vezes a visita de anjos. E não é anjos celestiais, não. São anjos que o Senhor manda nos visitar, para nos fortalecer, para nos orientar, para despertar em nós quebrantamento. Aí tem, Timóteo fora convertido pelo ministério de Paulo. Como eu falei aqui, nós não somos perfeitos, mas a nossa perseverança, a nossa integridade, o nosso caráter, ele faz com que as pessoas digam assim, rapaz, tem algo diferente nesta mulher, tem algo diferente neste homem. Não é? Ou não é isso que acontece? E precisa também isso acontecer em casa. Porque se nós não externarmos exatamente essa graça, nós vamos viver, vamos dizer, isolados, né? Muito mais. E se tornará um cooperador altamente valioso no ministério do Evangelho. A ninguém tem igual sentimento, Filipenses 2:20, em quem Paulo confiava para enviar como seu emissário às igrejas. Ou seja, o Paulo estava preso, quem é que eu vou enviar? Ele enviava o emissário. Confiança. Por quê? Porque aquela pessoa demonstrava total responsabilidade. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Destaquem aí. O que vocês encontraram assim de importante?
Sim. O que mais? Ok. Mas eu quero aqui pensar na questão do tema de hoje. Treinamento. Treinamento. Então vamos lá. Mas você tem. Você quem? Sim, ele está falando aqui para Timóteo. Então, mas você tem feito o quê? Seguido de perto. Você tem seguido de perto, não é de longe. Hã? Eu estou pertinho. Eu estou ali, eu quero aprender, eu tenho sede de aprender. Eu preciso aprender. Então, ele vai aprender o quê? Pergunta número 2. Ele vai aprender o quê? Seguindo Paulo de perto. A conduta, o que mais? O meu propósito, a minha fé, a paciência, o meu amor, a minha perseverança. Está vendo como está o texto ali? As perseguições que eu sofri, eu enfrentei. O que ele está aprendendo? Ele está aprendendo com Paulo. Ele está aprendendo exatamente que Paulo está me ensinando uma conduta cristã. Ele está ensinando um propósito. Eu tenho um propósito. Você pensa que Paulo, quando diz assim, olha, eu sou cidadão romano. Ele diz assim, não, pai, Paulo agora está escorregando pela tangente. Não, Paulo tinha um propósito. Qual era o propósito? Chegar até Roma. Eu quero chegar até lá. E chegou. Paulo tinha um propósito. Estratégia. Paulo, eu vou chegar em Roma, porque Roma, dali, né, a coisa vai se expandir. A minha fé. A gente tem fé para contaminar as pessoas? A minha paciência. Você é paciente? O meu amor. Aí agora. O amor, tudo. Tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia, Senhor. A minha perseverança. Interessante isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que nós precisamos aprender com a palavra. A palavra de Deus nos chama todos os dias para recomeçar. Aprenda isso. A palavra nos chama todos os dias para recomeçar. Ah, Senhor, eu errei, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Vamos recomeçar? É assim a palavra de Deus. A palavra de Deus nos chama todos os dias para um novo recomeço, porque estavam aqui, não sei quem foi, que na hora da oração dizia assim, olha, a noite foi de choro, mas pela manhã vinha alegria. Vamos recomeçar? Vamos. É sim a palavra de Deus. E essa palavra de Deus está exatamente nos ensinando para fazer um verdadeiro progresso.
Com que intuito? Para ajudar novos crentes. Vamos lá que o horário está passando. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Vocês vejam que a questão aqui é do caráter, é do compromisso cristão, é do desenvolver Cristo em nós. Não é do conhecimento litúrgico, mas do conhecimento da graça do nosso Deus em mim. Procedimento, que procedimento? Olha, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aqui tem uma coisa, né? Você é jovem. É interessante que a gente espera dos mais velhos, assim, né? Que tenha mais fé, mais isso. Mas os jovens também, como diz aí, olha, não, porque ninguém despreze o fato de você ser jovem. E você está iniciando agora. Porque eu estou iniciando todos os dias, tá, meus irmãos? Todos os dias eu reinicio mais uma vez. Porque a palavra de Deus me chama a atenção. Recomece todos os dias. Todo dia é dia de recomeço. E em tudo seja você mesmo. Ele está falando com Timóteo. Em tudo você seja um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade, seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual ninguém possa possa se dizer, para que aqueles se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Vocês vejam quais são as palavras que estão sendo destacadas sempre nos versos? Já viram? Consegue identificar uma? Ali está falando, novamente. Exemplo, integridade, seriedade, linguagem sadia. Esta metodologia de ser modelo, exemplo, imitação, era elementar em todo o ministério de Paulo. Aí tem Filipenses 3,17, 1 Coríntios 4, né? 14,17, por aí vai. 1 Tessalonicenses. Era o quê? Era um método de Paulo. Ou melhor, metodologia, né? Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto a os que ouvem. O modelo paulino de treinamento se assemelha ao papel de pai, de mãe. Traz à luz pelo Evangelho, dispensa amor e longa duração, transmite conhecimento, sabedoria e instrução prática, serve de modelo e de imitação, forma não somente crenças e habilidades, olha novamente, mas também o caráter e o estilo de vida. Você vê quantas vezes se falou em caráter? Quantas vezes se repetiu isso? Qual a importância, né, de habilidades, cursos e programas? Talvez com a ênfase bíblica colocada no lugar certo, no treinamento da mente, do caráter e do coração pela palavra de Deus, estejamos agora prontos para falar sobre habilidades e competências
o treinamento. Os alvos do treinamento relacional e formal. Convicção, o conhecimento de Deus e o entendimento da Bíblia. Você tem convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque a gente vai ensinar e não tem convicção de muita coisa. A gente precisa ter convicção da palavra de Deus. Caráter. O caráter e a vida dos santos que se harmonizam com a sã doutrina. Você está falando lá alguma coisa, ensinando lá, né? Aí eu estou lá ensinando lá na classe, terça-feira. Aí eu falo uma coisa, eles estão de olho ali. Aí depois eu estou ali, falando outra. Vivendo outra vida. Competência e habilidade de falar a palavra de Deus aos outros, em quê? Em maneiras diferentes. Isso é importante, tá, meus irmãos? Porque há pessoas que elas vão entender de forma diferente. E nós precisamos utilizar métodos diferentes para ensinar a palavra de Deus. Bem, o que eu quero só aqui concluir é dizer, para realizarmos um verdadeiro progresso em ajudar os crentes a se tornarem encorajados, eles precisam mais do que um curso de 6 semanas. Precisam de um exemplo prático. Um exemplo prático de como pode ser feito. Nós precisamos de uma coisa e que nós não podemos esquecer. Primeiro, nós precisamos estar em oração. Em oração pessoal. Oração pessoal. Não é vir para a igreja só orar. Não. É você vir para a igreja, orar com aqueles que estão orando e indo para casa orar por aqueles que a gente tem orado. Muitas vezes a gente pensa, não, eu vou orar lá na igreja. Não, a gente ora em casa também. Ah, se ora em casa, não vou para a igreja. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa estar reunido em oração. Isso é importante. Por quê? Porque se a gente vai iniciar exatamente novos treinamentos, e uma das coisas que a gente precisa aprender é colocar os desafios que nós vamos enfrentar na presença do Senhor. Às vezes a gente está pensando o seguinte, nós temos um desafio aqui, ó, nessa rua aqui atrás. Temos famílias aí que precisam de quê? De estudos bíblicos, mas acima de tudo aquilo que nós conversamos aqui, contato, sensibilidade, oração, porque não é só chegar lá, é também acompanhar, é observar, é dar atenção. E nós precisamos fazer isso aqui, entre nós. Aprender aqui na prática. Porque às vezes a gente não está conseguindo dar atenção para aquele que está aqui sentado ao banco do nosso lado, gente. A gente não consegue fazer isso. E a gente vai querer ir para uma pessoa que a gente nunca ouviu, nunca viu. Então nós precisamos começar aqui, a partir daqui de nós. E na próxima aula nós vamos falar
algo mais sobre treinamento, trazer algumas práticas e desenvolver cada vez mais esse despertar em nós como videira. Que o nosso Deus nos abençoe e que nós possamos nos interessar mais e mais pela palavra de Deus. E que ela transforme cada vez mais o nosso interior. Amém?